Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bastidores SA. Tô aqui, Bem, meu nome é André Matos, eu tô aqui com o Diógenes. Diógenes, dá boa Tudo tarde bem, pro pessoal? povo. Mais um episódio aqui. Boa tarde, todo mundo. A gente com um convidadíssimo super importante, que foi difícil conseguir a agenda, hein? Super E especial. apesar de que o estúdio aqui do podcast fica do lado do trabalho onde ele trabalha. Então ele teve que pular um muro. Você pulou um muro, né? Ele Pulei o veio muro. a pé pra cá. E, gente, hoje a gente vai falar sobre um tema também que é muito importante e conhecer um pouquinho mais uma área que a gente gosta muito, que é o tema da hotelaria, né? E é uma área que cada vez mais está crescendo, já passou aí por uma pandemia, já teve tantos problemas, mas continua crescendo. E, afinal de contas, como que é, né? Como que você entra e como que você sai de estagiário e chega lá a gerente geral de uma das maiores... É um dos maiores aqui de Cuiabá, né? Uma das de maiores Cuiabá. redes do Redes do Brasil Brasil. e um dos maiores hotéis de Cuiabá. De Cuiabá. Então hoje a gente quer dar as boas-vindas para o Rodrigo. Rodrigo, muito obrigado por ter aceito esse convite, muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, que eu sei que é bem corrido, né? Sim. Mas veio aqui hoje para a gente conversar sobre isso. Eu que agradeço, André, Diógenes, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês, né? A gente já se conhece aí já há um bom tempo, bom né? tempo já. E já trabalhamos aí junto com algumas parcerias, então é um prazer estar aqui, é um prazer poder contribuir com tirar algumas dúvidas, né? Contribuir com essa visão hoteleira, né? Já tenho aí mais de 10 anos, uns 15 anos já de hotelaria na minha trajetória, né? Então é um prazer, vamos em frente, né? Vamos falar um pouquinho a respeito. Maravilha. E, Rodrigo, você falou que já tem 15 anos de rede hoteleira, mas como que você começou? Da onde que surgiu essa ideia? Vamos conversar do Rodrigo antes de chegar ao cargo que tem hoje. Vamos conversar do histórico do Rodrigo. Voltar, né? Lá atrás, né? Lá atrás. Bom, então vamos... você já sabe, né? Então, só para voltar atrás, eu sempre tenho que voltar lá no Paraguai, né? Eu sou paraguaio, não sou brasileiro, né? Filho de brasileiros, né? Descendentes aí, os meus pais migraram para o Paraguai na adolescência, muito jovem, então minha adolescência toda foi no Paraguai. E eu concluí meu ensino médio, né? E quando eu concluí meu ensino médio, eu estava muito na dúvida do que fazer, o que eu vou seguir, né? Estava pensando muito, olha só a diferença, agronomia, administração, e aí conversei com meu pai e a ideia de fazer um intercâmbio. Fiz um intercâmbio para a Bélgica, nada a ver, né? Nada a ver. E fiquei um ano fora, um ano na Bélgica. E aí eu comecei a trabalhar, fazer alguns estágios, tirar algum dinheiro extra. Isso é na Bélgica mesmo? Bélgica. Quantos na anos Bélgica você tinha mesmo. nessa Eu tinha 18 anos quando eu fui para a Bélgica. 18 anos. Eu tinha terminado o ensino médio no Paraguai. E lá, só, desculpa interromper, mas por curiosidade mesmo. No Paraguai é muito igual aqui no Brasil? Teoricamente, você sai do ensino médio e já entra para uma faculdade? Meio cultural isso era muito padrão, isso é muito padrão, né? Você sai, ou faz o cursinho ali e já migra para a faculdade, né? E aí naquela época estava tendo esse movimento do intercâmbio, né? E eu falei, eu vou arriscar, eu estava muito nessa dúvida, né? Não... já estava com a ideia de hotelaria, mas ainda não tinha esse entendimento ainda. Como que é hotelaria, o que faz, né? Tem uma faculdade para hotelaria, tem muita gente que tem essa dúvida. Precisa fazer uma faculdade para você trabalhar na hotelaria, né? Então, e a hotelaria estava muito em alta no Brasil, né? E aí eu me aventurei, fui para a Bélgica, porque eu gosto muito de idiomas também. Então, a Bélgica, ela fala o francês, o holandês, e eu fui também com essa ideia de aprender os idiomas, né? O francês e o holandês. Então, me aventurei, fui um ano, morei na casa de uma família, cursei novamente o último ano do ensino médio. E aí, para tirar um dinheiro extra, eu trabalhei em alguns restaurantes bem renomados, hotéis, estágios, assim, mas sem muito compromisso, né? E me apaixonei por essa área de serviço, de atendimento, de encantamento. E aí, quando eu voltei muito decidido a fazer hotelaria, né? Só que no Paraguai, na época, não tem até hoje, a faculdade só de hotelaria específica, né? E aí eu busquei no Brasil, né? Por já falar o português, né? Ser descendente aí de filho de brasileiros e o Brasil tá perto do Paraguai, moro perto da divisa, morava perto da divisa. Então, conheci uma faculdade muito renomada que é em Canela, no Rio Grande do Sul, né? Ela ainda existe, mas hoje não tem mais o curso de hotelaria, mas ela foi muito tempo aí um dos cursos de hotelaria mais renomados aí do Brasil. Canela é a vizinha de Gramado. Vizinho de Gramado, Sei lá, pelo exatamente. fato de lá ser uma cidade turística, já tem toda essa influência. Exatamente. E você morava em qual cidade do Paraguai? Eu morava se chama São Alberto.
São Alberto, a cidade de São Camorão. Alberto. São Alberto, que exatamente. Faz praticamente divisa com o Rio Grande do Sul? Não, ela é divisa ali perto de Foz do Iguaçu. Perto de Foz. Tipo 50 quilômetros de Foz do Iguaçu. Tá. Muito perto, né? Então, uma cidade interior, cidade muito do agronegócio também do Paraguai. E aí fiz esse movimento de ir para Canela, 2 anos, eram 2 anos assim, período integral, e a gente mergulhava, era uma imersão mesmo em hotelaria, em serviço, e todos os finais de semana, um sim, um não, estágio nos melhores hotéis aí da Serra Gaúcha. Foi um presente, né? Um privilégio gigantesco. Né? Então, até hoje, esses hotéis ainda são hotéis ícones de Gramado, Canela, estão lá ainda, né? Então foi uma experiência incrível, assim, ter durante a semana a gente tinha o teórico, final de semana a gente ia para a prática. Nos hotéis, né? Mas quando você fala da prática, era tudo. Tudo, desde lavar uma louça, desde servir uma mesa, era tudo. A gente entender como funciona a operação de um hotel, né? É uma faculdade, o curso de hotelaria, ele te prepara para a alta gestão, né? Mas ele deixa claro que você precisa iniciar da base e você precisa entender todo o processo para quem sabe um dia chegar lá ou ir para um departamento específico, né? Mas o importante é saber onde tudo começa, né? É isso que eu vejo, pegando esse gancho seu, que você falou, aprender a base. É isso que eu percebo, eu não sei se vocês concordam comigo, mas muitas pessoas querem crescer tanto ocupando cargos dentro de uma empresa, ou crescer mesmo a própria empresa, mas elas querem pular uma coisa chamada processo. Então... E pular a base, né? Pular a base. Às vezes você está ali no atendimento... O simples fato de você seguir um padrão ali no atendimento que o seu líder está falando para você faz total sentido. E muitas vezes quando a gente entra numa empresa jovem, né, a gente questiona, mas por que eu vou fazer isso aqui? Por que eu vou falar desse jeito, cumprimentar o cliente desse jeito? Por que eu vou seguir esse padrão? Não tem porquê, mas existe um porquê por trás, né? Exato. Sempre tem um porquê. Existe. Olha, incrível, eu converso muito isso com a minha esposa, a Laura, né? Inclusive, nós nos formamos junto em hotelaria. Né? Ela também? Ela também é hoteleira, não seguiu, ela é psicanalista hoje, né? Então mudou de área. Mas eu converso muito com ela isso, né? São 15 anos de trajetória. E você tem que ir passando fase a fase. Né? E eu acho que isso é em qualquer profissão. É hotelaria, é administração, independente do segmento, né? Independente do segmento. Você não vai sair de uma faculdade de administração sendo CEO da Google. Não tem como, porque você não se preparou. Não teve a vivência. Você não tem bagagem, ainda, não teve a vivência do negócio, né? Então, como que você vai tomar decisões se você não tem o conhecimento, né? Então, é um degrau por vez, né? E eu falo assim, eu subi um degrau por vez e todo início de degrau, ele foi complicado, ele foi muito complicado. Então, hoje eu faço uma retrospectiva da minha carreira, em hipótese alguma teria como eu sair da faculdade e ocupar o cargo de gerência geral. Jamais. Hoje faz total sentido para você o porquê que você passou por todos os degraus. Total sentido. Ele foi todos os degraus que eu passei foram necessário, essencial na minha vida para chegar que na até época aqui. Você não entendia, muito provavelmente. Não entendia, e é normal. Eu tenho aí 38 anos, né? E ainda tenho essa ansiedade também, né? Esse querer correr, vamos acelerar o passo. Só que essa galera que está vindo agora, essa juventude, que é muito mais jovem do que eu, né? A galera aí dos 20... Geração ChatGPT. Eles são muito mais ansiosos e mais imediatista do que a minha geração ainda, né? Então isso é complicado. A gente entrou num tema bem polêmico. Entramos num tema polêmico do jeito que eu gosto, então é por aí que a gente pode continuar. Vamos seguir por aí, então. Por quê? Nessa linha, você acha que essa nova geração, quando ela é uma geração que não tem frustração e por isso ela desiste de tudo tão fácil? Porque a gente cresceu frustrado. Sim. Era viagem que queria ter e não podia ter, era brinquedo que queria ter e não podia ter. Então gerou uma frustração e isso gera uma casca. Exato. Então hoje, para deixar frustrado, é tão difícil. E talvez aí não é nem culpa só da geração, é culpa dos pais também, né? Mas esse ponto me deixa intrigado, porque os pais dessa geração é a galera da nossa idade. É a galera da nossa idade. E eu já me coloco nisso, porque vocês sabem, né? Eu tenho uma filha adolescente, né? Sim. Então, eu já fiz essa análise também, né? Do que a gente poderia ter feito diferente, né? Como pais. E analisando nossos colegas que têm filha da mesma idade, é exatamente isso que você falou. Às vezes a gente não quer ver a frustração do filho. E vai dando.
E às vezes o não é necessário. A gente falar um não é necessário, né? Só que dói, né? Para o pai, para a mãe, dói falar um não, né? Só que os nossos pais fizeram isso muito bem, né? Falava não, agora não posso. Acho que era mais não do que sim, né? Era mais não do que sim. E eu vejo também, e a percepção que eu tenho em relação hoje a internet, ela vem de muita facilidade. Sim. E principalmente da pandemia para cá, onde a internet ela cresceu muitos anos, né, em pouco tempo, hoje vende-se muita facilidade. Então a geração de hoje é acostumada com qualquer coisa eu pergunto para a inteligência artificial. Exatamente, qualquer coisa a inteligência artificial faz para mim. Eu não preciso ler um livro porque a inteligência artificial vai me dar um resumo. Exato. E aí nesse Google, universo né? nesse universo de facilidade é onde a pessoa cresce não sabendo lidar com o processo. Porque se ela tem tudo fácil a hora que ela quer, o momento que ela quer, se ela tem o resumo dos melhores livros em um piscar de olhos, por que ela vai esperar 1 ano, 2 anos, 3 anos galgando um cargo, sendo que ela pode conseguir tudo fácil? Aí eu acho que aí entra numa... como que se chama? É um dilema, né? Um paradoxo, né? Um paradoxo. Se eu tenho tudo rápido aqui, mas não tá a minha vida... E a vida não acontece de maneira rápida. E aí que entra aquela questão da frustração, né? Porque na minha adolescência, no dia a dia, a internet me dá tudo que eu quero, né? E aí na hora que eu vou pro mercado de trabalho, né? Pra empresa... O meu chefe não vai me promover com 6 meses de trabalho, com 3, como às vezes as pessoas esperam, com 1 ano, né? Não, eu vou ter que continuar me dedicando ali, eu vou ter que provar que eu sou merecedor. E aí é onde que às vezes vem algumas frustrações. Às vezes acontece algum problema ali, o chefe não vai esperar você pesquisar pro chat GPT o que você vai fazer. Ele quer resolução rápida ali. Exatamente. E é incrível, né? E o chat GPT, a IA, a inteligência artificial, acho que veio para ajudar, Com certeza. veio muito. É uma ferramenta, né? Ela tem que ser bem utilizada. Na área de gestão, quando a gente fala, o chat GPT, a internet, muitas vezes ainda não nos ajuda. É a bagagem que vai ajudar, é os anos, é a trajetória, é a experiência de vida, é isso que vai fazer a diferença na hora de você tomar uma decisão, muitas vezes estratégica, que você está com um problema e você tem que tomar uma decisão em 5 segundos, né? Não é a IA que vai te ajudar nessa hora. Peraí, deixa eu só fazer uma consulta aqui, peraí, por gentileza. Até mesmo porque a IA, ela desconsidera um dos pontos mais importantes da gestão, que é o contexto. Sim. Então não adianta você fazer uma pergunta fria para ela, porque ela não sabe que contexto que você está inserido, você não sabe nada. Então ela não vai conseguir te dar uma resposta assertiva, né? Exato. E as pessoas, infelizmente, estão se apoiando muito na inteligência artificial, achando que é a solução dos problemas. Sim. Exato. E Rodrigo, hoje você que é gestor, você tem quantos colaboradores abaixo de você? E como que é para você lidar com sentimentos, emoções? Afinal de contas, você não está lidando com máquinas, né? Como que é para você hoje? O Rodrigo de 38 anos de idade, que tem lá, não sei quantos colaboradores abaixo. Legal, bacana. Hoje no hotel que eu trabalho, né, nós somos em 133 pessoas. 133 comigo. Então eu tenho aí, acho que são 11 gestores, né, que respondem diretamente para mim. E aí deles, cada um tem a sua equipe, né, e formamos aí esse número de 133 pessoas. Então é um volume muito grande. É um time de futebol, né? Só de gestores você tem um time de futebol. E o hotel não para, né? 24 horas nós temos 3 turnos, né? Algumas áreas administrativas, por exemplo, que funcionam só horário comercial, mas no geral, a maioria das áreas é 24 horas, né? Então é um desafio grande, né? E eu sempre fui apaixonado por gestão. Sempre gostei de liderança, de gestão. Desde a época de colégio, líder de turma, quem que é? Rodrigo, né? Então, eu sempre gostei, me identifiquei. E eu acho que as pessoas também sempre acreditaram na minha gestão, né? Então, mas pegando aí o gancho da sua pergunta, Jorge, eu acho que o grande desafio sempre não é nem a técnica, muitas vezes, mas é isso, é lidar com os sentimentos, com a parte comportamental, com as diferenças de opiniões. Isso é sempre o mais delicado quando você tem um grupo muito grande, né? Você tem que estar muitas vezes mediando, né? Aconselhando, indo além, né? Além, né? Ali a gente você pensa, é um negócio, né? O objetivo é você entregar a receita, entregar o dinheiro final. Mas para você poder fazer isso, tudo tem que rodar muito bem. A engrenagem. A engrenagem tem que rodar muito bem, né? E
quando você tem conflitos, né, a engrenagem não roda bem, né? Então, a grande sacada é você conseguir gerar bem os conflitos aí do dia a dia. E dentro desse 133, a gente está falando de muitas pessoas de fora e de outros estados, né? A gente conhece boa parte do pessoal de lá. Então, tem muita gente de fora, então você lida com muita questão cultural também, essa diferença cultural. E a gente sabe que tem também um grande percentual de pessoas que não são nem brasileiras. Sim. Né? Mas por que vocês contratam só pessoas de fora? Não tem mão de obra aqui na... Não, como funciona o processo? Cuiabá, ele recebe muito estrangeiros, né? Cuiabá recebe muito... Eu entendo que é pelas oportunidades de trabalho mesmo, né? Então, que Cuiabá é muito bem visto para quem vem de outros países, né? Nós E de outros estados também, outros estados também. Então, nós temos e já tivemos, vou citar alguns estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, a região do Nordeste inteiro, praticamente, todos os estados, do Norte também. Então, praticamente todos os estados, Minas Gerais temos também, e países aí, paraguaio, tivemos já colombianos, venezuelanos temos bastante, já tivemos cubanos, já tivemos pessoas da República Dominicana, já tivemos, de onde mais? Os haitianos também tivemos bastante. Então, as pessoas olham para Cuiabá, para o Mato Grosso, como uma oportunidade, né? Pessoas que vêm de outros países olham que aqui é uma terra de oportunidades, né? Então, acabam desembarcando aqui, né? E muitas vezes pessoas com bom conhecimento de idiomas, que já têm experiência em hotelaria, porque muitos já vêm de lugares turísticos. Várias regiões da Bahia são turísticas. Você pega Cuba, tem vários lugares onde tem grandes resorts. Então, várias pessoas já vêm com essa experiência hoteleira, né? E para a gente é muito positivo. E dá choque de cultura no dia a dia? Dá, não tem como falar que não. Dá, né? A gente sempre tem, né? Porque cada um vem com as suas crenças, as suas... o seu idioma, né? O seu idioma, a sua maneira de pensar, os seus valores, né? Então, querendo ou não, sempre tem, né, o choque de cultura. Mas eu vou falar para você que eu acho isso sensacional. Eu gosto muito, porque a gente faz aquela salada de cultura, né? A gente faz essa salada e eu acho que é enriquecedor, acho que é essa palavra, né? É muito rico isso, porque todo mundo aprende com todos, né? Então, a gente não fica só limitado à nossa cultura aqui. A gente tem a possibilidade de conversar com um colega na hora do almoço, entender como que é a cultura dele lá na Bahia, lá na Venezuela, em Cuba, na Colômbia. E isso é muito legal, né? Se a gente não tivesse essa oportunidade aqui, a gente não... esse trabalho aqui no hotel, a gente não teria esse convívio e contato com essas pessoas, e muitas vezes a gente nem vai para esses lugares, mas a gente conhece como que funciona a cultura. Eu acho que isso e a diversidade, legal, né, de cultura que faz com que as coisas fluam. Então, exato. Eu acho isso aí muito bacana. E o que você acha que a hotelaria, em geral, ela te ensina em relação a lidar com a expectativa das pessoas? Porque hoje você é gerente geral de um hotel que eu não sei, ele é considerado de luxo? É um hotel considerado aí de alta categoria. Alta né? categoria alta. Então a pessoa, quando ela faz uma reserva, ela está esperando uma excelência no atendimento. Como que é para você lidar, fazer com que realmente tudo saia com excelência? E a gente percebe lá que é tudo nos mínimos detalhes. Desde o cheiro que você sente quando você entra no hotel, nos corredores. Vamos deixar ele explicar pra gente como funciona? Porque assim, vamos ver do lado de lá, aí a gente fala da experiência como hóspede, porque a gente já se hospedou o pessoal no hotel inúmeras vezes. E assim, a gente não tem nenhum que reclamar. Agora eu quero ver se a análise que a gente tem como hóspede bate com a proposta que eles Vamos estão por trás. Essa parte técnica, depois eu falo da parte como consumidor. Bom, pode falar o nome, né, do hotel, imagino que sim, né? Pode, com certeza. Não sei se eu falei já, mas é o Hotel de Ville, né? O Hotel de Ville. E a rede de Ville, ela é uma rede que se preocupa muito com o bem-estar do hóspede, né? Se preocupa muito em proporcionar uma experiência incrível para o hóspede, né? Então, nós somos uma rede muito bem estruturada a nível de processos, né? Nós temos aí
um dashboard, um lugar onde está todos os processos, tudo que eu tenho que falar na hora do check-in, na hora do check-out, na hora de tomar um pedido de prato, o processo inteiro de limpeza. Então, existem grandes manuais assim, que você pode ficar dias lendo, né? E a gente proporciona isso tudo para o nosso colaborador quando eles entram e está lá à disposição para que todos. Então, isso é, vou dizer, cobrado. Isso, a gente cobra esses processos para que eles sejam executados, seguidos. E você enxerga que isso que diferencia a rede Deville de outros hotéis de menor categoria? Sim, os processos sim, com certeza, porque é ruim quando você entra numa empresa e você não sabe o que fazer. Eu faço de um jeito, fulano faz de outro. A gente tem hóspedes que vêm toda semana. Então, toda semana ele encontra o mesmo atendimento, o mesmo padrão, o mesmo nível de atendimento. Claro que os processos eles são um norte, mas a gente, depois da pandemia, pós-pandemia, a gente vem muito numa pegada de estar mais próximo do hóspede, né? Criar esse contato, trazer mais esse contato humano, né? Então, tanto é que a gente volta atrás, há anos atrás, nas nossas recepções, elas eram totalmente fechadas. Não sei se vocês lembram, na nossa recepção hoje ela é aberta. O recepcionista pode sair, cumprimentar o hóspede pela mão, existe mais contato com o hóspede. E a gente percebe que eles dão hoje muita importância para isso, para esse contato, né? Aquela distância que era aí na década de 90, os anos 2000, da hotelaria com o hóspede, ele já não é mais tanto. Hoje é um contato mais próximo, né? E na hotelaria, que eu falo, a hotelaria de luxo, né, o luxo, muitas vezes é o bom atendimento. Não é mais aquele monte de itens dentro do quarto, aquilo. É isso o que eu ia te perguntar. Personalizado. Era a minha segunda pergunta. Você está falando de um ponto muito importante, que é o atendimento, que é a hora o momento que um hóspede pisa os pés ali na recepção. Mas depois que ele passa pela recepção, o background, de fato mesmo. Fala um pouquinho com que marcas vocês trabalham, fala desde a toalha que vocês usam, os produtos que são disponibilizados no banheiro. Fala um pouquinho sobre a qualidade. Porque a gente está falando de atendimento. Beleza, mas o cara que paga o luxo, ele quer o atendimento e ele quer também ter uma experiência boa, deitar numa cama macia, secar numa toalha boa. Fala um pouquinho da parte Sim. Só para falar um pouquinho antes, a gente tem um sistema que a gente personaliza muito o atendimento do hóspede no sentido... O nosso hóspede ele é muito fiel, então ele volta sempre. E cada saída ele deixa a sua opinião, deixa a sua avaliação e a gente vai complementando aquilo nos cadastros deles, né? Então, toda vez que a gente recebe um hóspede, todos os dias, as chegadas de hoje, a gente olha minuciosamente todos os cadastros, entender eu quero andar mais alto, eu quero andar mais baixo, eu não gosto de ficar perto do elevador, eu gosto de ter a vista Isaac Povas. Só que legal. Né? Então, CRM isso? É parecido, é o próprio sistema de check-in nosso. Por isso que a gente se hospeda e tem o mesmo padrão. Exato. Agora tá batendo aqui, tá batendo as informações, hein? Muito bom. Então a gente sabe tudo isso, né? Muitas vezes ele gosta só de Coca-Cola zero. Se a gente não tem Coca-Cola zero no frigobar, vamos colocar Coca-Cola zero só para ele, só para aquele hóspede, né? Ele não gosta de chocolate, vamos deixar uma fruta no apartamento. Então tudo isso, ele prefere o apartamento que tenha, sei lá, 6, 7 travesseiros, vamos colocar os travesseiros, né? E a Deville tem esse cuidado, então a gente tem uma equipe que monitora isso, né? E é em toda a rede, Rodrigo? Em toda a rede. Então a pessoa que se hospeda, independente da cidade, vai ter lá o registro dele. Isso. Sério? Toda a rede. E, por exemplo, se ele hospeda sabia. só em Cuiabá e ele fala assim, eu gosto, sei lá, de apartamento alto e com... longe do elevador. Ele vai chegar em qualquer outra cidade de Deville, vão dar prioridade para ele e não vão colocar ele num andar perto do elevador e baixo, digamos assim. Eu posso falar uma experiência, pessoal, que a gente teve? Claro, por favor. Duas experiências, na verdade, que realmente reflete na ponta aqui a gente enquanto hóspede. A primeira vez que a gente foi se hospedar, tinha lá o calçado, que sempre tem o roupão e o calçado chinelo, lá. Né? O chinelo. Tinha um 37 e um 40. Meu pé e nem do André é 37. Beleza, só que a gente calçou o 37. Só que na outra hospedagem, já viram que eram 2 pés masculinos e deixaram 2 calçados número 40. O mesmo tamanho. Sem ninguém falar nada, simplesmente chegamos lá, 2 de 40. Pô, legal. A outra vez, uma das últimas vezes que a gente se hospedou, fizemos o check-out e tal, agradecemos a galera, eles buscaram um carro, 2 aguinhas geladinhas no nosso carro ali.
tipo, é uma coisa mínima. É um copo d'água que a pessoa coloca lá, que na hora a gente falou, putz, uma água geladinha aqui. Na hora a gente a gente percebeu que a gente foi valorizado. Sim. Que lembraram da gente, desde do início até o final. Até o final, né? Até a saída. Até o final. A gente tem que cuidar até o final. É até o momento até de receber a pesquisa, né? E esse cuidado com a água é bem legal, né? Que a gente teve aí essa sacada, não lembro agora, tem uns 2 anos. É muito quente, né? Aqui, Sim. muito quente. E muitas pessoas saem dali, vão pegar a estrada, né? Então ainda vão com muito tempo debaixo do calor, né? Então, legal colocar duas, é simpático, né? Colocar 2 águas ali no carro. No final das contas, se a gente for pensar para custo, um copinho de água é... Um copinho de água, quase nada, né? É quase nada, né? Quase nada. Pequenas coisas, né? Marcam. Isso as 2 situações me marcaram. Sim, que então, bacana, que legal. Às vezes eu passei por outras coisas boas lá dentro, que naquele momento não me chamou tanta atenção, mas 2 coisas bem simples que eu não imaginava. Aconteceu de marcar. E essa questão da experiência, que era o ponto que eu estava falando antes, né? Sobre essa questão, por exemplo, do cheiro, tudo isso é pensado previamente, Sim. Todos têm o mesmo. Verdade. A questão, por exemplo, a gente já ficou em algumas categorias de quarto ali no hotel. E a suíte presidencial, por exemplo, tem determinados produtos e determinadas da L'Occitane, que é uma marca muito boa. Muito boa. Como que tudo isso acontece nos bastidores? Certo, uma boa pergunta, né? Hoje nós temos ali as suítes, são 3 categorias de suíte, as principais, e aí nós temos 2 categorias abaixo, né? O luxo e depois o luxo superior, que fica entre as suítes, né? Então, para cada categoria, o tamanho de quarto, por exemplo, ele é o mesmo, né? Então, para cada categoria, existe uma diferença de valor, né? Então, você precisa colocar coisas a mais para compensar esse valor que você vai pagar a mais. Para justificar as suítes, por exemplo, elas são maiores, né? E o valor é maior. Claro que eu preciso colocar produtos da L'Occitane, eu preciso colocar, quem sabe, um espumante, mais itens, mais chocolate, água diferente, né? Uma água de uma outra marca. Então, tudo isso, né? Mesmo assim, nas categorias de base, que é o luxo, a gente sempre trabalha também com boas marcas, né? A rede tem esse contrato aí com boas marcas, bons fornecedores. Para manter o padrão. Para manter o padrão. Isso, e realmente a gente percebe isso, desde o travesseiro, que são detalhes que quem vai se hospedar, obviamente, vai pensar sobre isso, né? O travesseiro é bom, o colchão é bom, a roupa de cama. E todos esses detalhes a gente percebe a qualidade mesmo nas categorias luxo. E a gente já ficou, acho que quase todas. Acho que a gente já passou por todas as categorias. Já passamos por todas, né? E a gente sempre tem muito, né? A rede, ela tem muito esse cuidado, né? Ela trabalha só com prédios próprios, né? Todos os prédios são da rede Deville. Então, a rede tem muito esse cuidado de o que é o básico, o básico. Então, o básico ele tem que ser muito bem feito. O básico, o que é? Uma internet muito boa, tem que ter uma internet. Tem que ter um bom banho, né? O banho tem que ser excelente, aquela ducha boa. A internet concordo. Você vai no hotel para quê? Para dormir. Não tem como ter um colchão ruim, um travesseiro ruim. Tem que ter um bom colchão. Você tocou em 3 pontos que quando eu trabalhava como CLT, né? Eu viajava o Brasil inteiro. E eu sempre falava 3 coisas que precisam ter no hotel para mim: chuveiro, internet e a cama. Porque é só para isso. Eu não tô indo para me divertir, eu tô a trabalho. Exato. Então eu preciso ter internet para trabalhar, um bom chuveiro para tomar um bom banho e a cama só para descansar. Exato. Não tem como você passar uma noite mal dormida e trabalhar bem no dia seguinte, né? Olha que já aconteceu, Rodrigo. Sério? Algumas vezes. Não na Deville, né? Não, nunca na Deville. E ali o Wi-Fi realmente funciona de qualquer andar que você tiver, né? Qualquer andar que você tiver, Nossa, você tá andando. Enquanto você estiver no hotel, o Wi-Fi tá funcionando. Exato. Isso eu acho muito legal. E essa é a questão dos detalhes, porque, por exemplo, nos bastidores a gente nem imagina que, por exemplo, manutenção. A gente está falando de quantos quartos aqui em Cuiabá? 185 quartos. 185 quartos. A probabilidade de um quarto quebrar a maçaneta, a televisão deu problema, o ferro de passar não está funcionando. Como que é essa gestão de, principalmente, manutenção desses bastidores? Tem uma equipe só destinada para isso? Quantas pessoas são? Também é uma boa pergunta, Vamos né? aqui nas perguntas mais... nós temos uma equipe muito grande de manutenção, porque tocar um empreendimento desse, né, exige aí um esforço grande, né? Então, a gente tem aí pessoas dedicadas a só atender
essas pequenas eventualidades, né? Pensar como que é em casa, né? A gente tem a nossa casa, ela gera manutenção. Sim. E no hotel também, por quê? Porque ele está todo dia sendo utilizado, né? Todo dia a gente tem os quartos em movimento sendo utilizados, né? Então, uma hora vai acontecer de uma televisão desconfigurar, e aí a gente tem alguém especializado que vai lá e configura novamente, né? Vai chegar um momento que pode ser que o ar vai fazer um pouquinho de barulho, né? Precisa trocar alguma peça, a gente vai lá. Então tem alguém, não vou dizer 24 horas, né? Mas a gente tem alguém das 6 da manhã até meia-noite da manutenção pronto. E quem trabalha na madrugada, que não é da manutenção, está apto também a resolver pequenas eventualidades. Fazer uma substituição, alguma coisa assim. Exatamente, né? Se não consegue resolver o problema, a primeira coisa é trocar o hóspede de quarto, né? Primeira coisa. E, Rodrigo, voltando aqui para o assunto de liderança, né? Hoje, vamos lá. O que difere, na sua opinião, o que difere um bom líder de um líder comum? Legal, boa pergunta. Né? Excelente. Eu acho que hoje o clima de trabalho ele faz uma diferença muito grande para a retenção de talentos, né? Então, o líder excelente, hoje, na minha opinião, é aquele líder que está lado a lado com a equipe. Aquele líder que vai até a ponta, que não fica sentado atrás da mesa, na sua burocracia, o tempo todo, né? É o líder que se preocupa com o todo. Se preocupa com o quê? Com a equipe, com o bem-estar dos seus colaboradores, que procura entender se a operação está rodando bem, se o ambiente de trabalho está bom. Ele se preocupa também ao mesmo tempo entregar o bom resultado para a empresa, né? Porque ele precisa entregar um bom resultado, né? Ele, no caso da hotelaria, os investidores esperam um bom resultado financeiro, então ele tem que se preocupar com isso também. E ele tem que se preocupar com o hóspede também, com o bem-estar do hóspede, né? Então, esses 3 pontos. É a equipe, é o hóspede e é o investidor. Então, ele tem que fazer essa gestão e equilibrar bem isso, né? Na minha opinião. E você, como líder hoje, você fica bem no meio do... o hambúrguer ali, né? O hambúrguer. De um lado tem a diretoria, os investidores cobrando por resultado. Exatamente. Né? Do outro, o cliente cobrando por qualidade. E aí tem mais ali a parte, não digo mais importante, mas uma das principais, que é toda a equipe, muitas vezes não entendendo, questionando... reclamando, não querendo trabalhar, não querendo fazer o... E aí você precisa da mesma forma que você tem que motivar essa equipe e falar, e assim, eu tô junto com você. Muitas vezes não ser tão duro, mas tem horas que você tem que falar, não, o caminho é aqui e assim, você vai ter que seguir. Exato. Eu procuro, assim, desde sempre, né? E eu entendo que esse é o caminho. Eu procuro ser muito correto dentro das minhas ações, dentro do hotel, né? Eu procuro exercer uma gestão muito à vista de todos. Realista, né? Realista. Que todos possam ver a maneira, quem o Rodrigo é. Então, por isso eu circulo, eu converso com todo mundo no hotel, né? Pergunto de todos e procuro ter uma conduta sempre muito, muito positiva, né? De motivação e cuido muito a cordialidade, a gentileza que eu tenho com a minha equipe para que crie aquele laço de confiança, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E as coisas vão vindo naturalmente, né? As coisas vão vindo, né? Os gestores, eles vão ver, o Rodrigo gosta das coisas dessa maneira, né? Não. Então vamos seguir o espelho aí, né? Você acha que os teus 11 gestores acabam sendo um reflexo da tua liderança? Eu acredito que sim. Eu vejo também que é reflexo do líder. Né? Eu acho que em qualquer organização... O colaborador, né? Não só os gestores, mas toda a equipe é reflexo do líder. E eu acho que não só aqui, mas em qualquer organização, a tendência é essa, né? Então, por isso que eu entendo essa... Aí, às vezes, pesa um pouquinho, né? O ombro, né? É um peso muito grande, com né? certeza. Então, você manter essa boa conduta, manter esse bom relacionamento, tomar as decisões corretas, isso vai desdobrando para baixo. Com certeza. E eu acho que se você faz bem, positivo, você tende a colher bons frutos. Mas se você faz de maneira errada, mal, você em algum momento você vai colher alguma coisa ruim, né? Com certeza. Eu vejo também a transparência. Hoje, se for analisar, a minha opinião, a minha visão é o seguinte: para você ser um líder, você precisa ser transparente. Mas transparente não significa que você vai falar tudo para o seu colaborador. Sim. Porque tem coisas que tem que ficar entre você e diretoria, até porque você está no papel de liderá-los, né?
Mas eu tive a oportunidade de trabalhar como coordenador, então eu coordenava 27 pessoas. E abaixo de mim tinha mais alguns supervisores. E aí, todos os dias era assim, era um jogo de cintura, uma resiliência, era gente pedindo aumento, era gente pedindo férias, era gente pedindo folga, era gente não querendo fazer o mínimo, era gente falando... E aí, de outro lado, tinha a diretoria cobrando resultado, cobrando que o processo fosse seguido, cobrando as metas, e a gente ficava ali no fogo cruzado. E aí, só que eu sempre busquei ser transparente. Galera, o rolê é isso aqui. Isso aqui, tá vendo? Então, não tô mentindo, não tô enrolando. É isso que a empresa tem para oferecer. Exato. Tá satisfeito? Vamos seguir juntos. Vai chegar o seu momento de ser reconhecido. Não tá satisfeito? Eu não posso fazer nada. Então, eu acho que jogando com essa transparência ali, e de uma forma humana, obviamente, você não vai ser arrogante, grosso com você precisa dos seus subordinados ali. E é igual você falou, acontece uma situação ou outra, fala, não, mas eu já estava sabendo, porque o Rodrigo é muito transparente, ele sempre deixou isso tudo muito claro. Então a transparência... E eu acho que é isso, a gente ser transparente, por exemplo, é igual você falou, eu estou no meio aqui, né? Então é ser transparente com a alta gestão, a diretoria, os investidores, o conselho, ser extremamente transparente e serem transparente também para o outro lado. Respeitando também. Os limites ali dentro da hierarquia, né? E eu procuro fazer isso, né? Transparente com a alta gestão. O que está acontecendo aqui? Está acontecendo alguma coisa de errado? Não tem problema falar. Fala, 100% nunca vai ser, né? Sim. E a mesma coisa do outro lado. Olha, a diretoria espera isso, gente. É isso aí. Vamos em frente, vai dar certo. Sim. Né? Eu acho que é isso. Transparência, para essa função, para a hotelaria, ela é fundamental. Eu acho que para qualquer, né? Pra Porque qualquer uma, o né? líder, quando sim. ele é transparente, a transparência, ela já mostra o caminho que você vai seguir. Sim, Daí fica muito mais fácil você seguir no caminho que está transparente, que você dá para você visualizar, né? Com certeza. E em relação, por exemplo, desses anos que você já está na hotelaria, qual que foi o maior desafio que você teve? Tirando a pandemia, porque a pandemia foi terrível. É por isso até que eu já falo tirando, pra gente vir nessa questão da gestão, né? A pandemia a gente sabe que foi muito desafiador. Foi. Assim, eu acho que com certeza foi... Eu acho que toda a minha trajetória, ela sempre, como aquilo que eu falei lá no início, né? Cada degrau, ela foi um desafio, né? Mas quando eu comecei lá atrás como estagiário, quando eu comecei a faculdade, o meu objetivo sempre foi chegar à gerência geral de um hotel, né? Então, quando eu cheguei à minha primeira gerência geral, que foi em Curitiba, para mim foi um grande desafio, porque eu mesmo me coloquei um peso muito grande, né? Cheguei aqui. E agora? E agora? Qual que é o próximo passo? E agora? Qual é o próximo passo? Né? Eu preciso primeiro me fortalecer, né, essa primeira função de gerência geral, dar minha cara, entender como que eu vou fazer para entregar os resultados, jogar o jogo, né? E, então foi um desafio muito grande, né? E por ainda o desafio realmente ele foi em dobro, porque foi na pandemia também. Né? Então teve isso também. Não foi por ser pandemia. Então juntou os dois, né? O desafio de você estar assumindo a primeira gestão em uma pandemia. Justo na pandemia, né? Mas falei, não vou esperar a pandemia passar, né? Vamos embora, né? A oportunidade bateu na porta, tem que abraçar. Né? Rodrigo, vamos abraçar. Você falou uma frase que chamou muita atenção. Qual foi o seu objetivo? Você sempre teve o seu objetivo muito claro. Eu sempre tive. Você entende que hoje, olhando para hoje, não para os seus colaboradores, mas para as pessoas em geral, falta clareza no objetivo do que elas querem? Falta, às vezes falta. Eu acho que sim. Eu vejo que muita gente não tem esse objetivo bem claro. Né? O objetivo bem claro. E aí vem o papel do gestor, que muitas vezes o gestor precisa ajudar o seu colaborador a encontrar o seu objetivo. Né? Eu vejo que é o papel que eu faço hoje, não com todos, com alguns, tá? Muitas vezes a gente precisa encontrar, ajudar eles a definir aonde você quer chegar. Você pode chegar aonde você quiser. O limite, quem coloca é a gente mesmo, né? Então é isso, sabe? Eu acho que a gente teve a oportunidade de trabalhar com algumas outras pessoas no time, né? E uma das maiores dores que a gente via era essa ausência de objetivo. Então, por exemplo, quando a gente começou a contratar, a gente abriu o processo seletivo, vieram várias pessoas do segmento de odontologia, de advocacia, de medicina, de nutricionista, para trabalhar no audiovisual do mercado digital. Sim. Aí a gente pensa, ou a pessoa não tem um objetivo claro,
ela não sabe onde ela quer chegar. Buraco só, né? Ou ela quer um tapa-buraco e pra gente também não serve, porque não ela tá precisamos... Ela vai, uma hora ou outra, ela vai deixar você na mão, né? E a quantidade de pessoas que queriam, de fato, tipo, mínima. Não, mas é isso. E, por exemplo, eu entrei na rede Deville tem 11 anos. Agora, mês que vem, vai completar 11 anos que eu entrei na rede. E por coincidência foi aqui em Cuiabá, né? Na cidade de Cuiabá. Não sei se podia falar aí. Pode, não tem problema. Foi em Cuiabá. E entrei como recepcionista. Eu já tinha trabalhado estagiário, tinha outras experiências, mas entrei na recepção aqui. E eu de cara percebi, essa aqui é uma boa empresa. Né? Se eu me dedicar, eu vou poder chegar lá à gerência geral. Então, eu acho que quando você tem o seu objetivo, a primeira coisa é ter o seu objetivo e a segunda é você fazer esse mapeamento. Onde você está pisando, onde você está entrando. Aquilo ali vai te abrir portas, né? De cara, eu vi que sim, iriam me abrir portas, né? E 8 anos e meio depois, eu volto para a mesma unidade que você começou, que eu comecei como gerente geral. Então, ter o objetivo e fazer as coisas acontecerem. Né? E além disso, quais são as habilidades técnicas que você teve que desenvolver para chegar onde você chegou? Porque você começou como recepcionista. Sim. Quais foram esses degraus que você foi? Assim, para cada função, você vai ter que desenvolver novas habilidades, né? Então, quando eu iniciei como recepcionista, e aí tenho muito do perfil, né? Eu sou muito detalhista, muito determinado, muito correto com as tarefas, né? E sempre tive essa questão da liderança. Então, em pouco tempo, 6 meses, eu peguei toda a rotina do meu departamento e comecei já a ajudar meus colegas, né? De maneira... despretensiosa, tímida ali, né? Fui ajudando e tal. E aos poucos fui sendo uma referência como recepcionista, né? E quando eu fiz 1 ano, surgiu a oportunidade. O meu gestor ele foi promovido e ele me puxou para a vaga dele, me promoveu para a vaga dele. Então você foi proativo. Proativo. Você sabia, 6 meses de casa, você já sabia resolver alguns problemas. Sim. Você foi proativo em ajudar as pessoas a resolver o problema. Você foi, e ao mesmo tempo te trouxe um respeito de quem trabalhava contigo e tinha você como referência. Qualquer coisa eu posso perguntar para o Rodrigo que ele vai me ajudar. Exato. E em conjunto veio o seu chefe, seu líder olhando... O Rodrigo está aí 6 meses de casa, está sendo proativo, está sabendo solucionar os problemas no dia a dia. Surgiu uma oportunidade. Quem que é o primeiro a despontar lá? Exato. O Rodrigo. E foi né? com 1 ano de empresa, né? E aí as pessoas reclamam. Eu vejo muitas pessoas que reclamam que não tem oportunidade dentro das empresas. Mas será que não tem mesmo ou ela está fazendo... Tem muitas oportunidades, muitas oportunidades. Né? Mas você precisa se dedicar. Você precisa E às vezes eu falo, se dedicar muitas vezes é fazer o básico bem feito. Não é fazer mais Não é fazer virar noites e noites. Não, é fazer um básico bem feito. Isso aí basta. E tem um ponto em comum entre a gente, Rodrigo. Porque eu comecei a minha carreira dentro da operadora de plano de saúde. Tipo, a maior do estado. Um dos maiores sistemas de plano de saúde do Brasil. Eu entrei como atendente de farmácia. Legal. E quando eu entrei lá, eu falei, eu vou chegar à superintendência. Eu não consegui chegar à superintendência, não deu tempo. Mas em 10 anos de carreira, eu cheguei à coordenação. Então, eu passei por caixa, analista júnior, pleno sênior, supervisor júnior, pleno sênior, coordenador, júnior, pleno sênior, e aí eu saí. Legal. Mas assim, porque eu sempre tive um objetivo principal, que eu quero crescer. Bacana. E eu fazia exatamente o que você fazia. Eu entrei na farmácia, acho que com pouco tempo eu já estava suporte. E para você ser suporte na farmácia na época, você tinha que ter mais de 1 ano de casa. E para ser suporte, não precisava saber muita coisa. Era... O básico bem feito, entendeu? E aí eu comecei a dar suporte pra galera no caixa, tirar a leitura X, leitura Z, enfim, umas linguagens que eu nem lembro mais aqui. Fechamento de caixa, não sei o quê. Eu simplesmente me colocava à disposição. Surgiu a oportunidade, eu fui. E assim, eu construí minha carreira lá dentro. É isso aí. E você sempre foi de ficar prestando atenção nos outros setores? Cara, por exemplo, você sempre estava você era recepcionista. Mas ficava de olho nas outras coisas que aconteciam? Sim. Claro, porque a minha formação já é hoteleira, né? Então isso me abre um pouco a cabeça, né? Então eu sempre fui muito observador com o cliente, com o gestor, com quem era o gerente geral na época, os outros departamentos, os outros gestores, né? Então eu sempre fui muito observador, né? Eu sabia onde eu queria e eu sempre usei muito isso. As pessoas que estão acima
do meu cargo, eu sempre busquei entender coisas positivas. Os comportamentos que elas tinham para estar ali, né? Para o que eu quero para mim, disso aqui. Uma esponja. Uma esponja. Eu sempre tentei fazer isso, né? Sempre soube. Eu sempre acreditei muito que ia dar certo, que eu ia conseguir chegar à gerência geral, né? E sempre usei todo esse caminho para sugar coisas positivas de cada gestor que cruzou o meu caminho, que fez parte da minha jornada aí, né? E se fosse para resumir, por exemplo, em uma palavra, uma frase, o que fez com que você chegasse onde você chegou? Determinação. Determinação. Tem que ser determinado. Você tem que ter muita determinação. Acho que eu fui muito determinado, muito desde o início, né? E determinado, eu sempre tive muito, eu acho que é importantíssimo eu falar, eu sempre tive muito apoio da Laura, da minha esposa, né? Muito mesmo, o apoio dela, o apoio das minhas filhas também. Eu tenho 2 meninas, né? Maria Eduarda e Maria Luísa. Então, eu tive o apoio e também elas foram motivações para que eu pudesse buscar, né? O poder ter essa estabilidade familiar também, e isso fazia parte também, né? Para ter estabilidade familiar, você precisa avançar na sua carreira, né? Então, também foram apoiadoras e, ao mesmo tempo, motivações também. Interessante. É bem profunda essa resposta, hein? Gostei. A gente tá com quanto tempo? Já estamos indo pro... Já. A gente tem um desafio para fazer. Mas sério? antes do desafio, É o desafio de 1 minuto. Óbvio que a gente não poderia deixar de falar que amanhã teremos um dos maiores eventos aqui no estado, né? Que é o show do Guns N' Roses. E o Hotel de Ville, por ser um dos melhores hotéis e um dos maiores hotéis aqui da cidade, com certeza vou receber agora muita gente, já devem estar chegando. Como que foi para você, desde que você ficou sabendo que, Guns vai vir para Cuiabá? Como que foi todo esse processo? Para hotelaria lá. E as reservas aumentaram. Passando por reforma, né? Sim, exatamente. Olha, exato, a gente... Abrir um parênteses aqui, a gente está passando por reforma, nós paramos a reforma semana passada e só vamos voltar à reforma depois do show. O Guns foi responsável por Exatamente, o Guns foi responsável aí pela toda essa paralisação da reforma. Desde o início, eu tinha certeza que não seria fácil. Né? Não seria fácil. E eu sempre, aquilo que eu falei, sou muito observador, então eu já fiz um mapeamento total, né? Assim, na minha cabeça. Né? O desafio não vai ser só para a hotelaria, o desafio é para a cidade inteira. Né? A gente já conversou a gente já falou sobre isso. Sim. Né? No off, né, gente? No off. O desafio é para a cidade. Então, desde o início, como hoteleiro, eu fiquei muito preocupado porque... a cidade vai estar lotada, os hóspedes eufóricos, né? Show internacional na cidade, movimento. Então, tudo isso me deixa preocupado. Eu acredito que nós, hotelaria, a gente fez, aí estamos com uma boa organização, estamos prevendo tudo, né? E a gente acredita que vamos entregar o serviço aí padrão de Ville, né? E as reservas aumentaram para essa época? A gente lotou, tem muitos meses já, tem muito sério? tempo atrás já que acho que assim que lançaram que eles iriam para cá. Logo que lançaram, já teve aquele volume de reservas. De reservas, Aí, quando lançaram a venda dos ingressos, né? Eu acho que 1 dia ou 2 depois nós lotamos também. Lotou. E rola entre os hotéis assim, galera, vai vir Guns aqui, vamos sentar todo mundo aqui numa mesa. A gente conversa muito, tem os grupos com os gestores hoteleiros, né? Então a gente conversa muito, foi trocando ideias ali, quem já está lotado, quem não está lotado. Né? Remanejando. Então, remanejando. E desde muito tempo antes do show, a gente já percebeu aí que todos estão lotados. Né? Então... E o bom é que aqui em Cuiabá tem bastante... É democrático, né, a questão, os hotéis. Porque tem um hotel... Quanto que hoje é uma média de diária aqui? A nossa diária média, ela gira em torno de 700, 800 reais. O mais básico, né? A primeira categoria. Diária média nossa, isso. E tem outros hotéis que vai pagar diária 250, 300 reais. Então, a opção é que não falta, né? Mas é que, na verdade, até aquilo que a gente comentou no off, que não é só o hotel, né? Airbnb... todos os meios de hospedagem. Todos os flats, né? Todos. E até a gente tinha comentado, né? Sobra também uma fatia boa para as cidades vizinhas também, né? Quem sabe aí até... a gente já sabe...
não vou citar nomes aí, mas hotéis próximos à capital também já tiveram aí uma demanda acabou respingando boa, lá porque não tinha, né? E pegando também aí alguns hóspedes, né? Então isso é bem positivo. Não foi bom para toda a galera aqui, né? A cidade e o em volta, né? O entorno da cidade também. Né? E o Deville, ele é conhecido também por receber muito artista, né? Sim, sim. Qual foi o maior perrengue que você passou em relação a receber um artista? Caramba. Teve algum que ou alguma curiosidade? Ou alguma curiosidade? Olha, não vou dizer o nome do artista Não, aqui, nem não nada, precisa. mas... Fala depois no off só. Mas, às vezes, a gente fica muito assustado com a lista de exigências. Eu já teve uns 2 casos ali com listas de exigências, assim, absurdas, né? Que, meu tipo Deus... o quê? Por exemplo. Dá um exemplo. Sei lá, eu preciso de 30 toalhas de banho, né? Porra, 30 toalhas de banho. Eu sei que né? Cuiabá é quente, mas não dá pra tomar 30 banhos no toalhas dia. de banho. Então, tem às vezes alguns pedidos assim que a gente fica um pouco assustado, né? Pra que tudo isso, né? Mas faz parte. E esse é um exemplo só, mas são vários, né? São vários, a gente entende, né? Tudo e nós estamos aqui para atender, né? Sim. Legal. Tá, você faz parte do atendimento de excelência, né? Faz parte. A próxima vez que o artista voltar, ele não precisa nem pedir, já tá lá no registro dele, 30 toalhas. Daí ele falou, não, mas dessa vez eu quero 30 cadastro. toalhas pretas. Aí eu, poxa vida, aí você quebra, né? Da última vez você me falou isso, né? Agora tá branco. Beleza, acho que agora a gente pode agora a gente tem um desafio, né? Nós temos um desafio, chama-se o desafio do 1 minuto. 1 minuto. O André vai colocar cronometrando ali 1 minuto e eu vou te fazer algumas perguntas. E essas perguntas, elas precisam ser respondidas de maneira bem rápida. Aquilo que vier na sua cabeça, sem titubear, sem pensar muito, só solta, tá? Agora eu vou dar o ok aqui. Quer respirar primeiro? Quer tomar uma água? Toma uma aguinha. Vamos nos preparar. E são perguntas que elas são simples, mas elas são complexas ao mesmo tempo. Imagina. Tomar minha água. No seu tempo aí, André. Assim que o Rodrigo terminar a água, prontinho, tomar só um fôlego, a gente já vai. Então, 3, 2, foi. Vamos lá. Uma palavra que te define. Fé. Um sonho ainda não realizado. Quero conhecer a África. Um erro que te ensinou muito. Julgamento. Um mentor ou inspiração. Meu mentor é meu antigo gestor Eduardo Troian. Uma qualidade indispensável. A justiça, ser justo. Um valor inegociável. Valor. Minha família. Família. Um hábito que mudou sua vida. Corrida. Um livro ou filme transformador. Pegando o gancho da corrida, um livro transformador foi O Milagre da Manhã. Esse livro. Poxa, acabou, mas a gente vai continuar. Tá legal, vamos continuar. Pena que eu não posso complementar, né? Eu queria falar da... eu ia falar, mas você corre, Rodrigo? Eu não sabia que você corria, mas enfim, vamos voltar. O joelho machucado, inclusive. Um conselho em uma palavra. Persistência. Um arrependimento. Jesus, arrependimento. Tempo. A desistência. Uma meta para o futuro. Continuar estudando idiomas. Ok, fechamos. Maravilha, gente. Olha, reflexiva, né? Bem profunda. Você corre mesmo? Eu corro. Sério? Eu comecei a correr lá em Curitiba ainda. Eu faço corridas de manhã. Mas aqui tem que ser bem de manhã, né? Por causa do calor, agora, né? Agora, como eu moro na frente do Parque Mãe Bonifácio... É mais fácil, né? É mais fácil, eu vou você no parque. Pratica não, você faz competição? Não, as competições? não. Você corre por... Eu corro assim... eu já corri 7 km direto. É mais... mais por tranquilo, hobby mesmo, mais por você mesmo, né? E agora eu machuquei meu joelho na semana passada correndo. Sério? Tava em São Paulo, fui no Ibirapuera. Falei, preciso correr no Ibirapuera, né? Com certeza. Mas machuquei meu joelho. Temos... Já encerrando? Estamos indo pro finalzinho. Eu só ia comentar sobre o livro O Milagre da Manhã. É um livro que eu também li.
e fez muito sentido para mim. Inclusive, preciso reler. Foi uma colega de trabalho, na época eu morava em Curitiba. Ela trabalhava no escritório da rede e ela me indicou. Por que ela me indicou esse livro? Porque eu falei, eu tenho muita dificuldade de dormir. Eu durmo muito pouco. Acordava muito cedo, né? Tipo 3 horas da manhã. Eu estou acordado normalmente, 4 horas. E aí eu li esse livro e ele me deu dicas e hábitos de como aproveitar esse tempo. Já que eu estou acordado, vou aproveitar fazendo o quê, né? Porque meu dia começa às 6 da manhã, né? Eu vou pro trabalho, eu vou levantar. Então, e você acorda sem sono, tranquilamente? Eu acordo e não me dá sono. Nossa, eu queria ser tanto assim, sabia? Inveja. Nossa, eu queria dormir pouco. Não consigo. Não sei o porquê, mas enfim, 3 horas da manhã normalmente estou acordado e não me faz falta esse restante ali do sono durante o dia. Cara, hoje eu acordo cedo, eu tenho uma rotina de acordar cedo, a gente tem uma rotina de acordar cedo, mas eu preciso dormir 8 horas. Então 10 horas da noite eu tenho que estar dormindo. Se eu acordo em 6 horas de sono, 5 horas eu acordo morrendo. Lá em casa, até por conta das meninas, né, nós somos muito rigorosos aí com o horário de dormir. Talvez né? Por isso também. Então, entre 9 e 9 e meia é o horário de dormir. É interessante. Nossa, eu queria chegar alguém falasse 9 horas ainda não consigo. 9, 9 e meia da noite é o horário de 9 horas ainda a gente não consegue. Não tem jeito. Mas, Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Foi muito legal saber dos bastidores. Bom. Tinha coisa que eu nem sabia, gente. E... com certeza, tem muito mais coisa pra gente conversar. Com certeza. Na próxima temporada a gente vai chamar você de novo. Conte comigo, tá? Foi um prazer. Gostei muito de ter participado aí do podcast. Foi muito legal esse bate-papo. Só pra gente finalizar mesmo, uma mensagem final para quem quer crescer também na carreira profissional. Legal. O crescimento, ele não posso falar que é difícil, né? O crescimento, ele vai de cada um. A gente precisa dar tempo ao tempo, né? Só que uma coisa é fato, precisa ter dedicação, a gente precisa ter amor àquilo que a gente faz, precisa gostar e precisa cumprir as coisas corretamente. Eu sempre falo, faz o que você faz, gostando, faz de maneira correta, com transparência, né? Seja sempre sincero, se dedique àquilo que você está fazendo. Não reclame, não chore, não passe o dia se lamentando pelo seu trabalho. Agradeça o seu trabalho, né? Fique feliz, né? E as coisas vão vir naturalmente. É a consequência, né? É uma consequência. É um comportamento. Né? Encerramos com chave de ouro. Obrigado, Rodrigo. Obrigado mesmo. Muito obrigado. E, gente, esse foi mais um episódio do Bastidores SA. O SA não é da Sociedade Anônima, mas sim de Senta e Aprende, porque a gente quer trazer cada vez mais convidados que ensinem e tragam conteúdo que vai fazer com que você também se desenvolva, tanto pessoalmente como profissionalmente. Enfim, esse é o objetivo do nosso podcast. Então, para vocês, muito obrigado mais uma vez. O nosso podcast ele acontece aqui no Pati Studios, então quem quiser também gravar podcast, aqui eles têm toda uma estrutura. E para quem quiser acompanhar os bastidores da gravação, lá no @CityCuiabá. E também em breve a gente vai criar o nosso perfil do podcast para postar os recortes aqui e também no YouTube para postar o episódio na íntegra. Episódio, daí vocês vão acompanhar os bastidores do Bastidores. É isso aí, gente. Muito obrigado. Até mais. Tchau, tchau.